Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Mas afinal, está acontecendo um genocídio ao povo brasileiro? Eu anotei algumas questões sobre a pandemia no Brasil e sobre atitudes do governo federal, o governo Bolsonaro, para que a gente possa refletir se essas atitudes contribuíram ou não para os quase 300 mil mortos que nós temos no Brasil. Lembrando que em nenhum outro país se morre tanta gente por Covid como se tem morrido no Brasil. O sistema de saúde completamente em colapso, né? Apesar do ministro da Saúde, que está saindo, dizer que não haveria colapso, mentiu descaradamente, porque em todos os estados nós estamos enxergando as UTIs lotadas, equipamentos médicos em escassez ou tendo terminado, escassez de profissionais de saúde, enfim, e os números cada vez mais alarmantes dessa pandemia. Então eu anotei alguns pontos para a gente poder conversar e avaliar se fazem sentido ou não. Primeiro deles, a questão do isolamento social. A Organização Mundial de Saúde, os especialistas em infectologistas, especialistas médicos, enfim, pesquisadores, cientistas nas questões de pandemias, de epidemias, de vírus, recomendam o distanciamento social, o isolamento social, enfim. Quanto menos as pessoas circularem, menos o vírus circula. Não é segredo para ninguém que Bolsonaro, desde o princípio, sempre se posicionou de forma contrária ao isolamento social. Sempre usando o pretexto da economia, sempre usando o pretexto de que as pessoas têm que trabalhar, a economia não pode parar, e isso faz com que ele consiga apoio entre parte da população, mesmo parte da população que está morrendo. Acontece que para que as pessoas possam ficar em casa, o governo federal, os governos de maneira geral, mas principalmente o federal, tem que entrar com a sua contrapartida e garantir condições financeiras para que elas possam permanecer em casa. Foi o caso do auxílio emergencial que o Congresso Nacional aprovou ano passado. Auxílio emergencial esse que Bolsonaro não queria pagar. Bolsonaro e Paulo Guedes. Aí deram a ideia de pagar 3 parcelinhas de R$ 200. O Congresso Nacional não aceitou e aprovou aquele auxílio emergencial que foi pago, de 600, 1.200, enfim, que salvou boa parte da população ano passado. Muito bem. E, curiosamente, essa parte da população atribui ao governo Bolsonaro esse benefício, como se tivesse sido ideia dele. Na verdade, ele nem queria ter pago isso. Mas muito bem, foi pago, salvaram-se vidas ali. Acabou esse auxílio e até agora ele não foi retomado. E hoje se anuncia que ele vai ser retomado em parcelas de R$ 250, o que a gente sabe muito bem que não sustenta sequer uma pessoa, quanto mais uma família, né? Muito bem. Então, o isolamento social é um dos fatores em que o governo Bolsonaro falhou miseravelmente, tanto em promover, incentivar, em encorajar esse isolamento, como em dar as condições para que as pessoas pudessem realmente ficar em casa. Segunda questão, é a questão mais básica, uma das mais básicas, o uso de máscaras. Nós sabemos, e quem diz isso são os estudiosos do assunto, que o uso da máscara, principalmente essas máscaras que nós, cidadãos comuns, utilizamos, não garante 100% de efetividade na proteção ao vírus. Mas garante lá uma certa porcentagem considerável, o suficiente para nos proteger na maior parte dos casos. É uma proteção de 100%? Não, mas é uma proteção que, na maioria dos casos, ela funciona. E não só o próprio Bolsonaro, como o seu clã, como a sua família, em redes sociais, em entrevistas públicas, em eventos públicos, são vistos sem o uso da máscara e ainda dando depoimentos falando da inutilidade das máscaras. Ou seja, indo contra a opinião dos especialistas, aliás, não a opinião, indo contra o posicionamento dos especialistas, desincentivando, desencorajando as pessoas a usar esse equipamento básico de proteção. E como são pessoas influentes, são pessoas que têm seguidores, boa parte
dessas pessoas acabam seguindo e se recusando a utilizar esse equipamento de proteção individual, o que aumenta o risco de contaminação. Então, no quesito uso de máscaras, o governo Bolsonaro também falhou miseravelmente. Ou o governo miserável falhou bolsonaramente, também podia ter dito isso. Terceira questão que eu anotei, a questão da reabertura de comércios e escolas. Se nós estamos falando em isolamento social, eu repito, é preciso que o exemplo venha de cima e que o governo federal tivesse adotado políticas eficazes, tivesse adotado medidas eficientes para garantir que, principalmente, o microempreendedor, o pequeno comerciante, isso, obviamente, os trabalhadores do comércio, os trabalhadores desse mercado de trabalho, tivessem condições de ficar em casa, pelo menos no auge da pandemia, para que pudesse se controlar a disseminação do vírus. Países que ignoraram esse distanciamento social tiveram números alarmantes e tiveram que recorrer novamente ao isolamento e até o lockdown, que é o isolamento mais radical, para poder voltar a diminuir esses índices. Então, sobretudo, imagine a proliferação do vírus com crianças voltando à sala de aula, adolescentes, crianças. E alguém aqui é ingênuo de acreditar que distanciamento social vai funcionar numa turma de crianças, de jovens, que vão ficar 4 horas juntos. Que distanciamento é esse que vai funcionar dentro de uma sala fechada? Que condições vão ser essas? Ou nós queremos combater o vírus ou não queremos. Ou a gente vai tomar medidas, ou o Brasil toma medidas para combater o vírus, ou ele está fingindo fazer isso. Não adianta fingir que está fazendo isso. Então, no quesito fechamento de comércio, fechamento de escolas, o governo Bolsonaro também falha miseravelmente porque ele não dá as condições e ainda incentiva o não fechamento, incentiva a volta às aulas, incentiva o funcionamento do comércio como se nada tivesse acontecendo. Próximo item. O incentivo ao uso de medicamentos que não têm eficácia para o combate ao coronavírus. O caso da ivermectina, é o caso da cloroquina, que, repito, não tem qualquer eficácia para o combate à Covid-19. E muitas pessoas, milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, fizeram uso desses medicamentos, que para o caso do Covid, não passa de placebo. Só que o pior, em alguns casos, um placebo perigoso, porque tem efeitos colaterais. Não é papel de governo ficar incentivando o uso de medicamento A, B ou C, sobretudo medicamento que não tem eficiência comprovada, que não tem eficiência nenhuma para aquele problema. O papel do governo é garantir as condições para que a população possa se prevenir, para que o mercado possa se resguardar, para que as vidas possam ser protegidas. Não é gastar com remédio, sobretudo porque se gastou muito com a cloroquina e outros medicamentos que não são para a Covid-19 de maneira inexplicável. Enquanto nos hospitais falta oxigênio, falta anestésicos, faltam equipamentos de proteção individual, enquanto falta dinheiro para custear o auxílio emergencial, o governo gastou milhões do nosso dinheiro com esses medicamentos que não passaram de placebo. Jogou nosso dinheiro no lixo, ao invés de gastar com aquilo que efetivamente iria combater a pandemia. Também falha miseravelmente nesse quesito. Esse talvez seja não sei se é mais grave, porque é tudo grave aqui, mas o atraso na compra de vacinas. Alguns países começaram a vacinar já em dezembro. Alguns países, inclusive maiores até que o Brasil, já vacinaram boa parte da sua população. O Brasil não chegou a 5% ainda da sua população.
Nesse ritmo, nós vamos levar 3, 4 anos para vacinar todo mundo. Simplesmente porque não compraram as vacinas quando deveriam comprar. Uma completa falta de responsabilidade, de competência, de compromisso, de humanidade, de bom senso. O governo brasileiro, o governo Bolsonaro, não conseguiu providenciar vacinas suficientes para que a nossa população estivesse sendo imunizada. E olha que existem várias opções disponíveis, a vacina que não existia. Agora existem várias vacinas diferentes, de laboratórios diferentes, de países diferentes. E os países que têm governos mais sérios compraram inclusive de várias fontes, não compraram só de uma não, para poder garantir. Inclusive, países como a Inglaterra compraram muito mais do que a quantidade da sua população, muito mais do que precisavam, inclusive, para que não houvesse qualquer problema. Se houver problema na entrega de um laboratório ou de outro, o outro vai cobrir e a população vai ser imunizada. E depois o que sobrar eles vão revender, vão doar, vão repassar para a ONU, enfim, priorizaram a sua população. O governo brasileiro foi um grande trapalhão, foi um grande vexame. O Brasil é um vexame. O Brasil, que por conta do SUS é exemplo mundial de vacinação, quando nós falamos, por exemplo, em poliomielite e outras doenças que nós enfrentamos. Agora, na questão do coronavírus, o Brasil é vergonha mundial. Como é que nós chegamos a esse ponto? Muito bem. Então, atraso na compra de vacinas, outro item gravíssimo do governo Bolsonaro. Quanto mais demora a imunizar a população, mais pessoas vão morrer por conta do coronavírus. Outra questão complicadíssima. Ainda falando de vacina, é importante lembrar que nós não temos um plano nacional de vacinação detalhado, competente, bem explicado, bem arquitetado até agora. Não temos. E um dos motivos que eu vou citar aqui agora é que o Brasil talvez seja o único país do mundo, não tenho notícia de nenhum outro país, que está no seu 4º ministro da saúde durante a pandemia. Vou fazer uma analogia simples, bem simplória até. Imagina o seu time de futebol no meio do campeonato, do que leva um ano, trocar 4 vezes de técnico. Que time de futebol que troca 4 vezes de técnico consegue bons resultados? O Brasil, bom, eu disse que o exemplo era simples, mas só para a gente poder parar para pensar que como é possível desenvolver um trabalho sério, o ministro pode desenvolver um trabalho sério sendo trocado constantemente. Nós sabemos por que são trocados, porque não querem obedecer cegamente aos desígnios do clã Bolsonaro, que por sinal são contrários às indicações científicas, às indicações médicas, às indicações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Não que os ministros que passaram por aí sejam inocentes dessa acusação de genocídio. Mas o fato é que não dá para você imaginar um trabalho sério de enfrentamento de uma pandemia trocando o ministro da Saúde de tempos em tempos. Simplesmente porque eles não querem compactuar com o desmando, com o desgoverno do próprio presidente e seu clã mais próximo. Muito bem. Falei já do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é fundamental para garantir que as pessoas possam ficar em casa. E não adianta dizer que o Brasil não tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro demais. Basta lembrar que os produtores de soja não pagam imposto. Basta lembrar que no Brasil não existe imposto sobre herança. Basta lembrar que o Brasil praticamente não taxa as grandes fortunas. Basta lembrar que o Brasil paga metade do seu orçamento para bancos internacionais. Ou seja, recurso tem. Recurso tem. O que falta é a coragem política, o compromisso em salvar vidas
para aplicar os recursos que o país tem nas demandas que nós apresentamos. Muito bem. Então, o auxílio emergencial precisa ser pago em valores que possam garantir que o trabalhador se mantenha em casa em isolamento, que possa ter linhas de crédito para que o microempreendedor, para que o pequeno empreendedor possa se manter durante esse período. Caso contrário, é uma crueldade você exigir que a pessoa fique dentro de casa, sendo que não está chegando nenhum auxílio para ela. Nós não podemos exigir de uma família, de um trabalhador, de uma trabalhadora, que eles fiquem dentro de casa em isolamento, sem receber nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de ajuda governamental, nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de salário, porque, obviamente, vai chegar um ponto que a geladeira vai se esvaziar e as pessoas vão ter que correr atrás. Então, se o governo não faz a sua parte, não dá para esperar que as pessoas vão ficar em casas confinadas esperando morrer de fome. Então é compreensível. Então o auxílio emergencial deveria ser tratado com o mesmo carinho que a isenção de impostos, por exemplo, para as igrejas, que hoje foi em torno de 1,4 bilhão de reais, que foi o valor perdoado em dívidas de igrejas. Valor esse que podia muito bem estar sendo aplicado no combate à pandemia. Né? Muito bem. Próxima questão. Uma indústria, um grande empreendimento de fake news que ao longo de todo esse processo foi inclusive alimentado por membros do governo, pelo próprio governo. Como eu já citei aqui, por exemplo, o uso de placebos, o não uso de equipamentos de proteção individual, o incentivo a aglomerações, o incentivo ao retorno às aulas, ao retorno ao comércio, como se essas fossem as melhores maneiras de se enfrentar essa crise. Então, todo um empreendimento, uma indústria de fake news que foi abastecida por pessoas ligadas ao clã Bolsonaro ou ao próprio governo, que ajudaram a piorar aquilo que já estava muito ruim. Que continuam fazendo isso, inclusive esparramando em redes sociais uma série de bobagens, de mentiras que acabam confundindo a população e fazendo com que ela não enfrente a pandemia como da maneira mais segura que deveria enfrentar. Muito bem. Para terminar, é a questão com os governadores. Desde o começo se espalhou uma das maiores fake news desse processo, de que o Supremo Tribunal Federal havia proibido o governo Bolsonaro de lidar com a crise do coronavírus. É um absurdo dizer isso, uma mentira deslavada, uma desculpa vergonhosa. Né? O que o Supremo fez foi impedir isso, lá no começo da crise, foi impedir que o governo federal atrapalhasse as ações de governadores e prefeitos, que estes sim, naquele momento, estavam enfrentando a pandemia como deveriam. Ainda hoje se viu exemplos disso. O governo federal entrando com ações junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir medidas de isolamento que venham de prefeitos e governadores. Aquilo que é mais básico no combate à pandemia, que é o isolamento social, o governo quer impedir via Supremo Tribunal Federal. Então, e ainda se espalham notícias do tipo que os governadores, né, eles só querem combater o Bolsonaro, eles não querem combater o vírus, a pandemia, isso é mentira, não sei o quê. Na verdade tem sido o contrário, o Bolsonaro visivelmente por questões eleitoreiras não quer se indispor com parte do seu eleitorado, acatando as medidas de proteção, as medidas sanitárias necessárias, porque elas são impopulares. E claro que são impopulares. Como é que você vai defender o isolamento social sendo que não está tendo auxílio emergencial? Sendo que não está tendo garantia de emprego? Sendo que não está tendo garantia para micro, pequena empresa se manter ao longo da crise? Não houve nenhum tipo de isenção de imposto, alguma medida do governo que pudesse segurar a situação para quem mais precisa, né? Então, e aí coloca a culpa nos governadores,
coloca a culpa no Supremo Tribunal Federal, coloca a culpa nos prefeitos, coloca a culpa na imprensa, coloca a culpa em todo mundo, menos no grande responsável por essa crise, que é o governo de Jair Bolsonaro. Se todos esses fatores que nós citamos aqui não se somam para o genocídio da população brasileira, então nós vamos ter que começar a rasgar os dicionários, vamos ter que começar a rasgar as definições que nós temos já estabelecidas na língua portuguesa, na linguagem entre as pessoas, simplesmente para atender o interesse de um déspota que quer se perpetuar no poder a partir do extermínio de boa parte da população brasileira. Até a próxima, pessoal.